Hola gente, ¿cómo están todos? Espero que bien. Bien, soy el profesor Daniel y más una vez estoy aquí para llevar a cabo una información muy importante para nuestra escrita y también para el habla de ustedes, ¿no? Y vamos a hablar un poco sobre las perífrasis verbales. ¿Qué son las perífrasis verbales? Son uma associação de dois ou mais verbos que transmitem uma única ideia verbal, formam uma unidade sintática indissociável. Isto significa que, funcionalmente, a estrutura completa constitui o núcleo do predicado. Por exemplo, temos a frase tiene que comer. Temos dois verbos funcionando de uma única maneira. Deve venir, dois verbos funcionando como um solo. Empezar a estudar, suele a correr, ¿vale? Então são estruturas verbais que contêm dois ou mais verbos que funcionam como um único enunciado, ¿vale? Vamos observar alguns tipos de perífrases verbais. Nós vamos analisar algumas, porque não podemos analisar todas, pero algumas, por supuesto que sim. ¿Está bem? Bien, la definição. Temos aqui, são compostos verbais formados por dois ou mais verbos e, em ocasiões, um nexo. Observem que em las perífrases verbales, uma delas formas está em la forma personal, a conjugada, e a outra está em la forma não personal, que al cambio finaliza com infinitivo, gerúndio ou particípio. Debo ajudar. Aqui temos então o verbo principal e ajudar temos o verbo auxiliar ou em infinitivo ou em gerúndio ou em particípio. Atenção. Então, temos aqui um verbo auxiliar, é o verbo conjugado. Aporta informação gramatical de tempo, persona e número e ajudar como o verbo principal, o verbo auxiliado. É uma forma não personal, aporta informação semântica. ¿Vale? Bien, las perífrases modales, relacionados basicamente com a atitude del hablante ante la acción enunciada. Temos de obrigação e também temos, bien, de possibilidade. Primeiro, de obrigação. Vamos utilizar o verbo tener, tener que, mais o infinitivo. Exemplo, Alberto tiene que aprobar este examen. Tiene que aprobar este examen. Temos também outros verbos como haber que ou de mais infinitivo. E de ajudar mais em casa. E também deber mais infinitivo. El deporte debe mejorar mucho su juego. Debe mejorar. Então, temos dois verbos funcionando como um único enunciado. ¿Vale? Vamos observar de possibilidade. Poder mais infinitivo. Creio que aún puedes aprobar la evaluación. Como es de posibilidad, puedes aprobar. Deber de mais infinitivo. Esos senhores de aviesa mirada devem de ser políticos. Como es de possibilidade, não? Puedes e devem. E basicamente, as perífrases verbais não são nada mais, nada menos que a locução verbal do português, ok? Vamos passando. Bueno, temos demasiados. Los aspectuales. Vamos observar que los aspectuales informan sobre o desarrollo de la acción en el tiempo
Tenemos los ingresivos de ingresar, de empezar, ¿no? Indica acción a punto de comenzar. Ir a mais infinitivo. Esta avaliação vou estudar. Estar a ponto de mais infinitivo. O partido está a ponto de começar. Passar mais infinitivo. A continuação, passo a explicar os aspectos mais importantes do tema. Passo a explicar. Significa que vai a começar. Vale? Las incoativas indica el comienzo de la acción. Parece un poco con la anterior, mas tiene una especificidad aquí, principalmente por conta de los verbos. Echarse a, romper a, ponerse a, empezar a, todas con el infinitivo. La muchacha se echó a llorar. A primera hora de la mañana la tormenta rompió a llover. El alumno se puso a estudiar. Empezó a oscurecer. ¿Vale? Incoativas que indica el comienzo de la acción. Las durativas, acciones en pleno desarrollo. Está más gerundio. E assim como todas, venir, continuar, seguir, llevar, mais el gerúndio. El policía estaba durmiendo cuando entró el ladrón. Mi padre vino preparando su discurso. Esta mañana continuaba nevando. Seguirá durmiendo todavía. El atleta lleva entrenando desde junio. Lleva entrenando desde junio. Entonces son acciones en pleno desarrollo. Las terminativas, acciones que terminan. Tener, en esta primera parte, ¿no? Tener lleva a dejar más el participio. E aqui deixar de, acabar de, terminar de, mais el infinitivo. El Madrid tiene perdido el partido. Llevo hechos bien largos. Dejó repartida la herencia. Aqui com el dejar de mais infinitivo, tu amigo dejó de venir por aqui. E aqui acabou de realizar as tarefas. Terminaram de realizar as obras. Então, em um tempo que se acabou, já está aqui. Reiterativas e frequentativas, ações que se repetem ou são frequentes. Volver a mais infinitivo. Soler mais el infinitivo, acostumbrar-se a mais el infinitivo. Vuelve a empezar con tu vida. En verano solemos ir de vacaciones a la playa. Se acostumbraron a comer caliente todos los días. Entonces, principalmente vamos a pensar que não são apenas verbos, mas estruturas verbales que formam um único enunciado. Por exemplo, vuelve a empezar, solemos ir, se acostumbraram a comer, certo? Então, temos partículas que são utilizadas para formar as perífrases verbales. Atenção! Em muitas ocasiões, é muito fácil confundir as perífrases com locuções verbales. Estas últimas são expressões formadas por verbos e outras palavras, cujo significado ha tendido a fossilizar-se, alejando del significado literal de suas partes. Então, por exemplo, dejar correr, se dejaria cair, voy tirando, está al cair. Essas partes, então, vamos a prestar atenção com relação a locuções verbales e também
a las perífrasis verbales, ¿vale? Também é muito possível que, em certas ocasiões, confundamos as perífrases verbales de infinitivo com as orações subordinadas de infinitivo que hemos estudado nesta unidade. Para evitarlo, siga estes passos aqui. Recuerda que as subordinadas substantivas deixam uma marca pronominal ou quando expressa ações se pode substituir por la proforma hacerlo. Las perífrasis de infinitivo admiten la segunda opção, pero nunca la primeira. Prometió pagar sus deudas, lo prometió. Prometió hacerlo. Pudo pagar sus deudas, lo pudo. Pudo hacerlo. Igualmente debes tener claro que el verbo auxiliar no puede seleccionar ningún tipo de complemento, algo que se ocurre obviamente en las oraciones subordinadas. Por último, no olvides que en las perífrasis verbales el verbo auxiliar pierde buena parte de su carga semántica. Entonces, no confundamos perífrasis verbales com las orações subordinadas, ¿vale? Sigamos. Bem, aqui há algumas frases que nós vamos a entrar para sabermos se entonces estamos a ponto de responder corretamente. Com ustedes. Estava chegando a casa quando lo llamaron. El alumno, al vuelto a estudiar esta semana, dejó resuelta la eliminatoria, pudo arreglar el coche finalmente, debes pedir ese dinero a tu padre, empezó a llover esta mañana. Bien, sugiero a usted pausar el video, la videoclase, para entonces responder correctamente. Después que estuve respondido, entonces vuelve a dar el play para confirmar tus respuestas. ¿Ok? ¿Vale? ¿Combinamos así? Da un pause entonces. Bien, ya regresamos entonces. Vamos directamente a las respuestas. Adelante. Bem, temos a primeira. Estava chegando. O que passa aqui? Estava chegando. Então, vamos a ver se vocês responderam corretamente. Essas são as durativas, não? Vamos a ver. Exato. São as durativas. Estava chegando. Bem, durativos. Ha vuelto a estudiar esta semana. ¿Qué pasó aquí? Tenemos entonces la reiterativa. Muy bien, para quien ha acertado. La próxima, dejó resuelta la eliminatoria. Entonces tenemos dejó resuelta. ¿Qué pasa aquí en esta perífrasis? Es que esta es la terminativa. Muy bien. Congratulations a quien consiguió acertar. Pudo arreglar el coche finalmente. Pudo arreglar. Então, ¿qué pasa aí? Tenemos una posibilidad. ¿Se acuerdan? Pudo arreglar. Entonces tenemos una posibilidad en esta perífrase verbal. Debes pedir esse dinheiro a tu padre. Que passa com debes pedir de obrigação? Está bem? Debes pedir. Empezó a llover esta mañana. Empezó a llover. Temos então a incoativa. Bem, lá que empieza, não? Tempo verbal. Se todavía hay dudas en relación a este contenido, vuelva
este vídeo, estas lâminas também estão expuestas em lava. E además eu vou deixar um outro vídeo para confirmar este conhecimento que aprendemos aqui. Acompanha comigo o vídeo, vale? Olá pessoal, dessa vez eu estou aqui para explicar para vocês o que são perífrases verbales. Perífrases verbales nada mais são do que locuções verbais. São construções feitas pela união de verbos e também a gente pode ter outros elementos que ajudam a unir esses verbos. Vamos ver a estrutura básica de formação de uma perífrase. Nós temos aqui o verbo auxiliar mais o verbo principal. O verbo auxiliar, como o próprio nome já está dizendo, ele nos ajuda, ele nos auxilia a identificar o tempo, a pessoa, o número em que aquela locução está sendo construída. Já o verbo principal, ele contém o significado, certo? Ele é o verbo de sentido da perífrase, da locução. Enquanto o auxiliar não tem tanta importância em relação ao significado, o verbo principal ele possui uma força muito grande em relação ao sentido. O verbo auxiliar ele vai estar sempre conjugado, enquanto que o verbo principal ele vai estar em uma forma nominal, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Essa é uma das maneiras de nós formarmos uma perífrase, mas a gente também tem outro tipo. A gente tem o verbo auxiliar mais a preposição ou a conjunção mais um verbo principal. Então, a função dessa conjunção, dessa preposição, é unir esses dois verbos. Essa, na verdade, a função de uma preposição e de uma conjunção. Então, o verbo auxiliar ele continua sendo conjugado e o verbo principal ele estará em uma forma nominal, né? Uma forma do infinitivo, do gerúndio ou do particípio. Ok? Vamos ver alguns exemplos de perífrases. Nós temos muitas, mas nós vamos estudar hoje 6. Okay? A primeira que eu trago para vocês é ir mais a mais infinitivo. Essa perífrase ela expressa a ação, uma ação futura, algo que irá acontecer. Por exemplo, se eu digo assim, yo voy a cantar en la fiesta. Então, quando eu digo yo voy a cantar en la fiesta. Então, eu tenho aqui, ó, voy a cantar, infinitivo, aliás, o verbo ir, a preposição a e o infinitivo, né? Ir mais a mais infinitivo. Voy aqui, o verbo ir é o verbo auxiliar, aqui a é a preposição, cantar é o verbo principal. Nós temos também outra perífrase que nós vamos estudar aqui, outra locução, que é tener mais que mais infinitivo. Essa locução expressa uma ideia de obrigação pessoal. É alguém que precisa fazer alguma coisa, alguém que tem uma obrigação. Por exemplo, se eu digo assim, ellos tienen que estudiar más. Então, ellos tienen que estudiar mas. Eles têm que estudar mais. Tener, mais que, mais infinitivo. Tener é o verbo auxiliar e estudar é o verbo principal. Nós temos também deber mais infinitivo, que também é uma obrigação pessoal, certo? Deber mais infinitivo. Por exemplo, Maria deve comer menos. Vamos fingir aqui que Maria está um pouquinho gorda, então Maria deve comer menos. Aqui eu tenho ó, deber mais infinitivo. Percebam que ó, deber, tener, ir, eles todos estão conjugados. Ó, voy está na primeira pessoa do singular, tienen terceira do plural, debe terceira do singular. E aqui ó, eu tenho comer que está no infinitivo, está funcionando aqui como verbo principal. Então, Maria deve comer menos, ou seja, Maria precisa comer menos, ela tem a obrigação de comer menos. Então, tener mais que mais infinitivo e deber mais infinitivo expressam a ideia de obrigação, algo que alguém precisa fazer. Já essa outra aqui, haber mais que mais infinitivo, expressa a ideia de uma obrigação impessoal,
O que isso quer dizer? É porque nós construímos com a forma impessoal do verbo haver. Nós não sabemos exatamente quem é que precisa fazer aquilo. Geralmente a gente utiliza essa perífrase para expressar uma obrigação universal, geral, em que todos devem fazer aquilo. Por exemplo, se eu dissesse assim, vou colocar aqui embaixo: hay que respetar a los padres. Então, é preciso respeitar os pais. Hay que respetar a los padres. Veja que eu tenho aqui o verbo haber, que, mais o infinitivo. Verbo auxiliar e verbo principal. Quando eu digo é preciso respeitar os pais, eu não estou citando uma pessoa específica que deve respeitar os pais, mas todos. É algo universal, geral. Outra perífrase que eu trago aqui, outra locução, é deber mais de mais infinitivo. Ela expressa a ideia de probabilidade. Nós devemos ter cuidado para não confundir com essa outra aqui, que é o deber mais infinitivo. Essa deber mais infinitivo expressa obrigação e deber mais de mais infinitivo expressa uma probabilidade. Algo que provavelmente é uma verdade. Por exemplo, se eu dissesse assim: Marta debe de cocinar bien. Então, Marta deve de cozinhar bem. Esse deber mais de mais infinitivo, né, o auxiliar é aqui o principal, eles expressam aqui uma ideia de probabilidade. É o mesmo de eu estar dizendo: Marta provavelmente cozinha bem. Ok? É uma ideia de probabilidade. Temos que ter cuidado para não confundir com o deber mais o infinitivo. A diferença está aqui no de. E nós temos, por fim, para a aula de hoje, o estar mais gerúndio, que dá uma ideia de ação em desenvolvimento, algo que está acontecendo no momento em que eu falo. Por exemplo, se eu digo: nosotros estamos cenando. Estamos cenando ahora. Então, nós estamos jantando agora. Estamos cenando. O verbo estar mais o gerúndio aqui. Estar é o auxiliar e o gerúndio aqui, cenando, é o verbo principal. Bem, pessoal, por hoje é só, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Se gostaram, clica aí em gostei. Se quiserem, se inscrevam no canal para que sempre que eu coloque uma videoaula nova, vocês possam receber aí o aviso, vocês possam acompanhar, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Falou, abraço. Bien, gente, felicitaciones a quien acompañó hasta aquí. Muchas gracias y hasta nuestra próxima video clase. Gracias.